Tudo bem, gente? Vamos mais uma aula de Covid-19. E antes de começar essa aula, eu quero dizer parabéns por você estar aqui, buscando a informação fora da sua instituição de ensino, fora do seu professor, fora de qualquer outro meio, como o telejornal. Parabéns por você estar aqui. E, acima de tudo, busca informação também através de artigos científicos. Eu tenho uma aula de como pesquisar nos principais mecanismos de buscas desse artigo. Assista essa aula, está lá em todos os vídeos. Assista, vá atrás, procure no PubMed, vá atrás da informação, tá bom? Mas parabéns por você já estar aqui. A gente tem que separar dois conceitos importantes. A SARS-CoV-2 é o vírus. A Covid-19 é a doença manifestada. É assim como a pessoa tem HIV, mas não tem AIDS. AIDS é a doença manifestada, todos os sintomas, sinais. Então, o HIV é o vírus. A pessoa pode ter o HIV, mas não precisa necessariamente ter a AIDS. Essa é uma diferença fundamental. Todas essas doenças, elas são coronavírus, né? São coronavírus, e elas são zoonoses. Tanto a SARS, a MERS, como a Covid-19 são zoonoses. Elas tiveram a sua origem no morcego. Isso é importante você ter em mente que quando uma doença passa de um animal para a espécie humana, ela é considerada uma zoonose. E essas doenças, elas têm essa característica de se intercambiar entre espécies, tá bom? Aqui está uma informação que eu peguei do National Institute of Health, né? Um grande centro, um conglomerado de pesquisa, um grande centro médico dos Estados Unidos, que fica em Bethesda. E aqui ele fala dos principais vírus, né? Coronavírus. O SARS-CoV, né, que foi descoberto em 2012, que causou uma epidemia em uma determinada parte da Ásia. Depois veio o MERS, que foi em 2012 na Arábia Saudita. Ele foi passado do morcego para o camelo, do camelo para o ser humano. E depois o SARS-CoV-2, que surgiu agora no final de 2019 e teve o surto acontecendo a partir de 2020, tá? As evidências de pesquisas lá do NIH sugerem que o SARS-CoV-2 e o MERS e o SARS-CoV se originam de morcegos, como eu falei anteriormente. Grande parte do trabalho do NIH, do National Institute of Health, sobre o Covid-19 é uma expansão já do seu trabalho sobre o MERS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave do Oriente Médio, tudo bem? A gente vai falar sobre esse tipo de coronavírus. Ele é da família coronaviridae, desculpe. Ele é envelopado, camada dupla de lipídios e proteínas estruturais, tá? Ele é de RNA simples, sentido positivo, e ele tem glicoproteínas transmembrana, quer dizer, ultrapassa a membrana dele. Uma das principais glicoproteínas transmembranas é a spike, tudo bem? E ela é responsável pela fusão do vírus com a célula humana. Quer dizer, não é só ela tem que se ligar a um receptor humano, é como se fosse uma tomada, né? Você tem que ligar na tomada. Ela tem que se ligar a um receptor humano chamado ECA2 para conseguir se fundir a membrana da célula humana, tudo bem? A maior parte desses receptores de ECA2 está no trato respiratório inferior. Então, ele não está tanto, predominantemente no trato respiratório inferior. Então, o que acontece? A gente tem a maior parte desses receptores no trato respiratório inferior, todos os sintomas referentes à Covid-19 são relacionados com o trato respiratório inferior, tá? Então, assim, a gente tem a MERS, por exemplo, ela causa sintomas em outros sistemas, tanto no gastrointestinal como no renal, porque ela tem receptores de ligação lá. Então, ela consegue se ligar, esse vírus consegue se ligar a essas células do trato gastrointestinal e do trato renal. A Covid-19 é predominantemente do trato respiratório inferior. E os sintomas dela demoram um pouco para aparecer, e quando aparecem relacionados
ao trato respiratório inferior, justamente porque a maior quantidade de receptores que podem se ligar à principal proteína dela, que é a spike, está no trato respiratório inferior. Os principais sintomas é a falta de ar, e no meio propedêutico a gente chama de dispneia, a febre e a tosse. A falta de ar é o principal, porque você começa a sofrer de hipoxemia. Você começa a não conseguir fazer a troca gasosa. Você começa a ter cianose na periferia do corpo, nos dedos, na orelha. Você começa a ficar com essas extremidades azuladas, que justamente é a falta de oxigênio. A gente chama essa falta de oxigênio, essa cianose ligada à falta de perfusão, à falta de troca gasosa, desculpe, como cianose de origem central, tá bem? Porque ela mexe com o centro de troca gasosa, que é o pulmão. Aqui estão as principais doenças que têm mais facilidade em contrair a Covid-19. A gente tem ali a asma, a doença obstrutiva pulmonar, né, a insuficiência cardíaca congestiva. Vamos lembrar que a insuficiência cardíaca congestiva, ela atinge tanto o lado direito como o lado esquerdo do coração. O diabetes, doenças reumatológicas, tá? A apneia, né? Doenças renais. Então, todas essas doenças, imunossuprimidos. Então, pessoas que sofrem algum tipo de câncer, de neoplasia, que a gente chama, né? Então, eles podem sim ser afetados pela Covid-19. Pessoas que fizeram transplante. Então, todas essas pessoas devem evitar a exposição, facilitar a exposição ao vírus, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de cianose, você vê os dedos estão azulados, esse é um exemplo, provavelmente a pessoa é até de idade, essa é uma das principais características. Outra principal característica relacionada à má troca gasosa do pulmão é a confusão mental, principalmente em idosos. E uma coisa importante para falar a respeito do Covid-19 é que ele pode dar confusão mental por causa da falta de oxigenação do cérebro, e esse idoso pode de repente aparecer com os sintomas da Covid-19 sem ter tido febre. E a gente tem um mecanismo chamado desautonomia do sistema nervoso, ou seja, não chegou até o hipotálamo a informação da infecção através do sistema imune. Então, ele tem uma desautonomia, ele não muda o set point do hipotálamo, e esse idoso pode não ter febre. Diabéticos podem não ter febre, cardiopatas podem não ter febre. Então, é importante ficar de olho nos sintomas relacionados à dispneia, falta de ar, há também a hipoxemia, né, relacionado principalmente à cianose nas extremidades. Isso é muito importante. Confusão mental. E como a gente pode evitar o coronavírus? Como a gente pode evitar contrair a Covid-19? Bom, lavar as mãos com frequência durante 20 segundos. E quando eu falo de lavar as mãos, é lavar as mãos de modo adequado. Você pegar sabão, água, né? Sabão neutro, de preferência líquido. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando até 10, tá? Na parte de cima, na outra. Depois, cada dedo você deve também lavar 10 vezes. E depois, a unha. Isso é importante lavar adequadamente. E depois você pode usar também um álcool gel só para garantir. O álcool gel não é o principal meio de você desinfetar a mão. Ele é o segundo meio, quando você não tem uma pia e um sabão disponíveis. Então, o principal meio realmente é água e sabão, tá? Evite tocar olhos, nariz, boca, todas as mucosas. Evite contato próximo com pessoas doentes. Ou se na sua comunidade já tem pessoas com Covid-19, você tem que evitar contato com qualquer pessoa. Porque vamos lembrar que ela pode estar assintomática. E estudos, né, que eu vi no NIH, tanto no PubMed,
de outras faculdades, de outras instituições estrangeiras, já dizem que a carga viral de uma pessoa sintomática é igual à carga viral de uma pessoa sintomática. Então, sim, pessoas que não têm os sintomas, não têm a Covid-19, só têm o vírus SCOV-2, pode sim passar a doença, porque a carga viral dela está alta, tá bom? Então, manter uma distância de 2 metros na pessoa, se a sua comunidade já virou uma epidemia na sua comunidade, no seu prédio, no seu bairro, tá? Fique em casa se estiver doente, exceto para obter assistência médica. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo, num local, que, não vou citar o nome, que fulana de tal estava doente, ela estava mandando a vizinha ficar em casa. A vizinha estava com falta de ar e ela mandando a vizinha ficar... Gente, tá com falta de ar, tá com sintomas da Covid-19, é para procurar assistência médica. Você não vai morrer em casa sozinho, né? Com pneumonia. O sintoma de falta de ar é um sintoma de hipoxemia. Quer dizer que tem alguma coisa errada ali no seu pulmão, bom? Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e usar o cotovelo para tossir, para você evitar que venha cair secreção na sua mão, tá bom? E lave imediatamente a mão daquele modo que eu ensinei, né? 20 segundos ou contando até 10 em cada parte na mão. Se estiver doente, você deve usar uma máscara facial. Bom, eu uso máscara de qualquer maneira, mas se você estiver doente, você deve usar para evitar que essa contaminação atinja outras pessoas, né? Contaminar outras pessoas. Limpe e desinfete superfícies frequentemente tocadas diariamente, tá bom? Isso inclui maçanetas, interruptores de luz, bancadas, mesas, telefones, teclados, banheiros, torneiras. Gente, o banheiro é um local que pode sim ser um meio de contaminação. Qualquer secreção pode conter o vírus, tá? Então, assim, secreção e gotículas podem conter o vírus. Existe uma forma de você limpar a casa com água sanitária. É o melhor. Você limpar a sua casa, sempre desinfetar o chão, sempre limpar coisas que chegam de lugares externos para sua casa. Caixa de papelão, o vírus podem durar 4 dias lá. Então, é necessário que você jogue essas coisas que chegaram para sua casa fora. Foi no supermercado fazer compras, tudo que chegar você tem que limpar, porque o vírus pode estar lá. Ele dura bastante tempo nos locais de superfície. Levou o cachorro na rua? Eu não recomendo. O cachorro pode trazer para dentro de casa o vírus. Eu acho que nessa hora, o legal é o isolamento total. Desculpe que eu estou dando muito aula e estou rouca. Existem mecanismos na praça que já estão sendo usados, já existentes, mecanismos existentes, que estão sendo pesquisados, até porque eles já existem, então há uma facilidade em conseguir, uma facilidade em mandar os laboratórios produzir mais, que estão sendo usados em pesquisas e em alguns poucos artigos eles foram eficazes para combater o Covid. Então é o Remdesivir, que é um mecanismo, que é um fármaco utilizado para o ebola, foi utilizado na epidemia de ebola, a hidroxicloroquina, que também é outro também, que foi usado para malária, é usado para alguma outra doença, mas que também está tendo, parece que uma resposta positiva em alguns poucos pacientes, e também antivirais usados para o HIV. Então, todos eles estão sendo pesquisados amplamente para se utilizar nos pacientes mais graves. A gente tem aqui, mais uma vez, a informação não é exclusiva minha, essa informação veio do National Institute of Health, no NIH, nos Estados Unidos. Bethesda é um local que eu conheço, já visitei, maravilhoso. E aqui eles estão falando do Remdesivir, que é um antiviral para ebola, ele é análogo de nucleotídeos. Então, um análogo de nucleotídeos, ele impede a replicação do genoma viral, tá bom? A gente tem aqui a hidroxicloroquina, que também é um fármaco que já está na praça, ele está sendo usado junto com o antibiótico, a azitromicina, e reduziu a viremia em 6 dias, tanto quanto os antirretrovirais para HIV, que a galera também está pesquisando. Aqui a gente tem no site do NIH, vocês já repararam que eu gosto do NIH, né? Eu gosto, gente, eu gosto.
Conheço médicos de lá, eu gosto. Aqui está se pesquisando uma vacina a partir justamente da spike, que é a glicoproteína transmembrana, né, do vírus. Então, a partir dela, que é como ele usa para se ligar à célula, invadir a célula, está se pesquisando uma vacina em cima dela. Vamos lembrar, um vírus de RNA fita simples, ele comete erros ao se replicar muitas vezes. Esses erros na replicação são chamados de mutação. Ele troca ali os nucleotídeos, erra, e aí ele vira outra coisa. E a gente não sabe o que essa outra coisa vai causar. Se ela vai infectar só humanos, se ela vai infectar outros animais, como vai ser a virulência dela, como vai ser a sobrevivência dela no meio externo. É por isso que os meios de informação, principalmente o NIH, Harvard, eles priorizam dizer que ainda se sabe muito pouco sobre ele. Então, o que se sabe até agora é que ele é passado através de secreção em gotículas, mas não se tem informação se existe outro meio que ele é passado, já que ele é tão infectante, né? Ele é um pouco mais que a síndrome aguda respiratória do Oriente Médio. Então, será que ele é passado também por outros meios? Fica essa pergunta, mas a ciência é assim, gente. A ciência ela funciona dessa modo. A gente não tem todas as informações. A gente vai obtendo essas informações através de pesquisa. É isso. Então, procure informação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina vocês a procurar informação nos principais meios de pesquisa. Procurem lá, passem a ler lá, informações provenientes da China, informações provenientes da norte-americana, provenientes do NIH, provenientes da Johns Hopkins, informações provenientes do Brasil, da USP. Procurem da Unesp, de diversas faculdades que estão aí correndo atrás. Existem vários cientistas que correm atrás disso, que fazem publicações, e o legal é você curtir essa publicação assim que ela saiu do forno. Isso é uma forma inteligente de você obter informação. Não espere que a informação venha do seu professor, venha da sua instituição de ensino. Seja rebelde, busque a informação, tá bom? Muito obrigada.